dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que você está assistindo. É o seguinte, nós vamos dar o pontapé inicial numa aula introdutória à climatologia, os estudos ligados ao clima mundial e do Brasil, lógico. Em primeiro lugar, é sempre importante a gente lembrar que há uma diferença fundamental entre tempo e clima, tá? Por quê? Porque muitas vezes as pessoas confundem, e é normal, né? Então, primeiro, tempo é o estado momentâneo da atmosfera em certo local da superfície terrestre. Tudo bem? Como está o tempo? Hoje o tempo está sem nuvens, está aberto. O tempo hoje está quente. Isso é o tempo. E o que é o clima? Clima é a sucessão habitual de certos tipos de tempo numa superfície terrestre estudada. Ou seja, o que nós estamos acostumados a ver aqui no Cerrado, aqui em Goiás, aqui em Goiânia? O que é habitual ao longo do ano quando a gente fala do nosso estado? Muito simples. Nós temos um período quanto à umidade que é de altíssima pluviosidade, ou seja, de chuvas, que vai aproximadamente dos meses de outubro a abril, certo? Ou seja, é um período de muitas chuvas. Em compensação, a partir do final de abril, maio, as chuvas vão cessar e nós teremos um longo período de estiagem. Isso é característica do nosso tipo climático, que é o tropical, alternadamente úmido e seco. Vejam, nós estamos habituados a isso. Estou falando só no caso de umidade. Poderia citar também temperatura, entre outras coisas. Entenderam? Esse é o clima. Tipo climático do Cerrado, nós estamos acostumados a um período de chuva e um período de seca. Tudo bem? Então, a primeira coisinha que a gente tem que relembrar é que não podemos confundir tempo com clima. E existem vários elementos, vários fatores que vão dar uma característica a certa região, que são os fatores climáticos. Vamos ver quais são? Primeiro, latitude. Esse é o começo de tudo para nós entendermos o que acontece ao longo da superfície terrestre. Lembrando que, como a Terra é inclinada no seu plano de órbita de 23 graus, o que acontece ao longo de um ano, que é o movimento de translação da Terra em torno do Sol? Ela vai receber, ao longo desse tempo, uma insolação diferente nas suas várias áreas de superfície. Tudo bem? Beleza? Ou seja, quanto mais próximo do Equador, da linha do Equador, maior é a insolação. Tanto que entre os trópicos nós temos a zona climática intertropical. Beleza? Ou seja, é aquela que vai receber muita luminosidade durante o ano todo. Portanto, ela é mais quente, é mais aquecida. Quanto mais distante da linha do Equador, ou seja, quanto maior a latitude, as diferenciações ao longo do ano de insolação serão significativas, fazendo com que seja uma região, tanto ao norte quanto ao sul, com insolação menor do que as que nós vivemos aqui em Goiânia, que está com 16 graus de latitude sul. Tudo bem? Ou seja, é uma frase marcante. Quanto menor a latitude, maior a temperatura. E quanto maior a latitude, menor a temperatura. Ou seja, quem vive, por exemplo, próximo ao Círculo Polar Ártico, lá em cima, no norte, vai ter temperaturas baixíssimas, porque está distante da linha do Equador e a insolação é muito pequena.
Lembrando que em certas épocas do ano, lá, né, na região do Alasca, do norte do Canadá, por exemplo, fica sem incidência de raios solares durante meses. As pessoas vão viver durante meses sem ver a luz do sol. Tudo bem? Latitude. Beleza. Aí nós temos também a altitude. Quanto mais alto, mais frio. Mas por quê? Ora, é muito simples. Veja bem, quando há a incidência dos raios solares, vai acontecer uma absorção por parte da superfície terrestre e depois uma liberação de calor. Como lá em cima, em elevadas altitudes, o ar é mais rarefeito, essa radiação refletida pela superfície terrestre irá embora mais rápido. Ou seja, vai ser mais frio. Tudo bem? Então, a outra é a altitude. E aqui no Brasil, por exemplo, sabemos que tem algumas áreas, embora com altitudes modestas, que são bem mais frias do que as demais do território brasileiro. Especialmente citamos aí a cidade de Campos do Jordão, que está acima de 2.000 metros, ou quase isso, de altitude, e lá é uma instância, né, climática, de muita atração turística, conhecida como a Suíça brasileira, especialmente no inverno, né? Temos aí temperaturas baixíssimas, até negativas, abaixo de zero. Tudo bem? Altitude. Lembrando que, óbvio, o Brasil não tem dobramentos modernos, como sabemos, e nas áreas de dobramentos, aí sim, né, que as neves são até eternas, como nos Andes e nos Alpes. Beleza? Tranquilo. A terceira é o albedo, que é o índice de reflexão de uma superfície aqui na Terra. Veja bem, quando ocorre a insolação sobre o nosso planeta, de acordo com a cor da superfície, vai haver uma maior ou menor retenção de calor, certo? Ou seja, quanto mais escura é a superfície, maior a retenção de calor. Por exemplo, na floresta amazônica, a retenção, o índice de albedo é de 25%, porque é um verde escuro, certo? E já em compensação, nas regiões que são cobertas por neves ou por calota polar, a retenção é bem menor, ou seja, o índice de albedo é de 90%. Né? Vai haver então uma reflexão muito intensa dessa radiação solar. Beleza? Tudo bem? Por isso que se diz que quando as pessoas num dia quente vão usar uma roupa escura, elas sentirão mais calor. Portanto, é melhor usar roupas mais claras. Beleza? Terceiro, então, foi o albedo. Em quarto lugar, nós temos as correntes marítimas, que elas são muito importantes, porque ao longo das suas trajetórias, elas vão modificar o ambiente, inclusive sendo responsável, em alguns casos, óbvio, por formações de desertos, como acontece, por exemplo, no deserto do Atacama. Beleza? Veja bem, no caso do Atacama, existe uma corrente marítima fria, chamada corrente de Humboldt, ou corrente do Peru, que ela vai resfriar o ambiente marinho do Oceano Pacífico. Quando as chuvas carregadas tentam chegar ao litoral da costa chilena, não consegue, porque vai chover no oceano. E quando elas chegam no litoral, na costa, elas já estão secas. As correntes marítimas podem ser frias ou quentes. Muito famosa também a corrente do Golfo, que é o Golfo do México, que ela se desloca para a Europa, pega aquela porção ocidental da Europa no litoral. Como ela é quente, ela não deixa, por exemplo, que a costa inglesa, britânica, a Inglaterra, tenha uma brusca queda de temperatura.
ou seja, os portos não congelam na Europa Ocidental, no litoral, como eu citei o inglês, por causa da corrente marítima do Golfo. Então, aí outra muito importante, correntes marítimas. Beleza? Continuando, em quinto nós temos o efeito da continentalidade e da maritimidade. Continentalidade e maritimidade. O que significa? Que quanto mais próximo ou mais afastado das massas oceânicas, vai haver uma interferência na temperatura. Por quê? Porque a água é reguladora térmica. Se a pessoa vive no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, ela não vai ter não vai viver com tanta variação de temperatura, porque a água do Oceano Atlântico está regulando essa temperatura. Tudo bem? Ou seja, quem vive no litoral, grosso modo falando, não tem grandes variações de temperatura aqui no Brasil principalmente, especialmente nas regiões entre os trópicos. Nas regiões temperadas, essa variação é notada até no litoral. Beleza? Quem vive no interior do Brasil, como aqui a gente que vive em Goiânia, nota-se claramente o efeito da continentalidade, porque há uma variação maior de temperatura entre a máxima e a mínima. Tá? O nome disso é amplitude térmica. Ela pode ser estudada diariamente, ou semanalmente, mensalmente ou anualmente. Não importa, é a amplitude térmica, a diferença de temperatura em dado período, beleza? E o efeito maior aí é causado devido à continentalidade ou maritimidade, se está mais próximo ou mais afastado dos oceanos. Beleza, pessoal? Não podemos esquecer também que nós temos as massas de ar, que são porções da atmosfera que se formam em certos locais e levam consigo as características desses locais. É a nossa sexta, hein, galera? Massas de ar. Se ela se forma, por exemplo, numa região mais próxima dos polos, como nós temos aqui uma massa muito importante, uma massa de ar que atua no território brasileiro, que é a massa polar atlântica, ela vai carregar consigo as características da região onde se formou, que no caso é a Patagônia, lá no sul da Argentina. E ela vai penetrar pelo território brasileiro, causando quedas bruscas na temperatura, que nós conhecemos como as frentes frias. Ou seja, as massas de ar, elas podem ser frias ou quentes, úmidas ou secas, e elas vão transitar por toda a superfície, todo o território, todo o planeta, causando mudanças abruptas na temperatura ou na umidade. Está aí então, massas de ar. Em sétimo, nós temos que destacar a vegetação. A vegetação, através a massa verde, ela tem, como vocês sabem, a característica de transpirar, a transpiração das plantas. Óbvio que se tiver uma região com maior volume de massa verde, a transpiração vai ser muito grande. E o que vai emitir para o ambiente? Água, na forma de vapor. Ou seja, quanto maior a quantidade de vegetação de uma região, maior será a umidade. E vice-versa. Se desmatar, obviamente que a umidade vai diminuir. Inclusive, nós temos que destacar a importância da Amazônia para o centro-sul brasileiro, visto que se forma uma grande massa de ar devido à transpiração da Amazônia, da massa verde amazônica, e ela se desloca no verão no sentido sul, pegando o centro-oeste e o sudeste e até o sul, nordeste, com chuvas. Beleza? Vegetação é importante também. E para encerrar, a disposição do relevo. O relevo. De acordo com a disposição do relevo,
As massas de ar penetram mais ou menos no interior dos continentes. É o caso, por exemplo, que nós temos aqui um corredor formado pela disposição do relevo brasileiro, que faz com que a massa polar atlântica chegue até, por exemplo, a Amazônia, uma vez que ela só vai encontrar no seu trajeto relevos de baixas altitudes, com principalmente planícies. Tá? Então, essa massa polar atlântica ela é capaz de chegar na Amazônia Ocidental, causando a queda brusca de temperatura. Isso acontece, por exemplo, no estado do Acre, que normalmente as pessoas lá, por ser de uma região equatorial, próximo da linha do Equador, vivem com temperaturas, são habituados a temperaturas muito elevadas, mas de acordo com a disposição do relevo e a intensidade da massa polar atlântica, ela pode chegar lá ainda com uma certa força. Relevo. E a Serra da Borborema, ou Planalto da Borborema, como é chamado hoje, que impede a penetração de massa de ar úmida que é oriunda do Oceano Atlântico. O nome dessa massa é massa tropical atlântica. Esse fenômeno acontece no Nordeste brasileiro. O litoral ele é plano e recebe essa massa de umidade, com chuvas constantes. Quando ela tenta chegar no interior do Nordeste, ela é barrada pelo relevo e a vertente da serra voltada para o oceano é úmida. Já no interior do Nordeste, ela vai chegar com pouquíssima umidade, colaborando para a semiaridez do sertão nordestino. Tudo bem? Então é isso aí, gente. Vimos aí o início do estudo de climatologia e depois continuaremos. Muito obrigado, um abraço a todos.